Agora, quando eu terminei o colegial, eu falei, ó, eu quero fazer música. Meu pai, não, música não é profissão. E é aquela sensação de que a gente tá aqui para enfeitar só. A gente, né? O povo aqui não serve para nada. Serve para votar na corte só, né? Tem esse ditado, né? Em inglês é ignorance is bliss, né? A ignorância é felicidade. Enfim, quando você não sabe das coisas, você, né, o que os olhos não veem, o coração não sente, esse tipo de coisa. Dizem, né, a maconha não faz mal, assim, pode não fazer mal para muita gente, mas para quem já tem alguma tendência, pode fazer mal, sim. Falar, ele não tem experiência, isso não é uma desculpa, porque ninguém tem experiência de ser presidente antes de ser presidente. Eu comecei a compor por necessidade, porque os barzinhos onde se tocava cover já estavam todos com as bandas deles, e eles trocavam entre si. Oi, meu convidado de hoje é o Roger Rocha Moreira, o Roger do Traje a Rigor, o Roger do De Noite, né? Tem várias indicações assim, né? E o Roger, que é superdotado, que morou fora nos Estados Unidos. Você é formado em inglês, é isso? Eu me formei em inglês, sim, mas você faz o exame aqui, eles mandam para a faculdade lá e volta depois de um ano, mais ou menos, né? Da Michigan University. Tem a mesma coisa, tem da Oxford, para quem faz o inglês britânico, né? Mas eu fiz os dois, na verdade. Eu comecei na cultura inglesa, depois passei para a União Cultural, que na época era mais legal o inglês americano. E você não... É mais usado até hoje. É mais usado. Você não concluiu arquitetura, não, né? Não. Eu entrei já meio obrigado, porque meu pai queria que eu fizesse, né? Eu queria fazer música, desde muito pequeno até. Com 12 anos eu quis comprar uma guitarra, meu pai não deixou porque fazia barulho e tal. Mas eu estudei piano, eu estudei violão desde 8, 9 anos, por aí. Estudar ele deixava. Hã? Estudar ele deixava. Violão? Esses instrumentos, sim. Sim, estudar ele deixava. Né? E eu aprendi primeiro que a minha mãe começou a aprender, eu fui lá nos cadernos dela e comecei a tocar sozinho. Depois fiz conservatórios, aí passei pro piano uma época, mas não tinha jeito pro piano. Quando eu cheguei no colegial, uma amiga levou uma flauta doce, eu também aprendi a tocar aquilo. Depois passei para flauta transversa. Eu fiz curso, eu próprio pagando, isso já 18, 19 anos, de composição e regência na Fundação das Artes de São Caetano. Eu dava aula de inglês e pagava eu mesmo o curso, paralelamente à arquitetura, né? Agora, quando eu terminei o colegial, eu falei, ó, eu quero fazer música. Meu pai, não, música não é profissão, uma coisa, né? Então, escolhe outra coisa. Daí eu fiz um teste vocacional, que deu música, e em seguida deu arquitetura, uma série de coisas pela ordem, né? Daí deu arquitetura, advocacia, diplomacia, agronomia, série de coisas. E eu então fiz arquitetura porque era o segundo da lista, né? Entrei no Mackenzie, mas eu levava A cabeça já estava longe. E o curso de música eu levava a sério. E foi difícil para eles aceitarem? Foi porque quando eu estava no terceiro ano de arquitetura, eu reprovei em abril, fim de abril, porque eu não fui nenhum dia, entendeu? Tomei pau por faltas, né? E eu falei, meu pai, eu quero trancar a faculdade, né? Quero trancar não, quero sair. Ele falou, então tranca. Eu falei, tá, mas tem que ficar pagando para trancar, né? E ele falou, não, eu pago, tá. Então ele continuou pagando, mas eu nunca mais voltei. E acho que um ano depois que eu tranquei, eu fui morar nos Estados Unidos, porque a minha ideia era morar lá para sempre. Sempre tive essa admiração pelos Estados Unidos. E foi uma experiência, assim, mudou totalmente minha maneira de ver tudo, inclusive política e tal.
mas só, inclusive, é a maneira de ver como eu não poderia morar lá também, né? Por quê? Porque eu cheguei lá, a ideia era continuar meus estudos de música lá na Berklee School, em Boston. Mas eu fui para São Francisco, minha irmã tinha ido já, morava lá, então eu ia ter um negócio lá. Era em 79, já era um... Ainda tinha muito daquela mentalidade de hippie, de aceitação de estrangeiro e tal, né? Então, ali pertinho da outra Berkeley, da Califórnia. E eu fui para lá primeiro. E logo fiquei sabendo que em Boston a escola era muito cara, eles davam prioridade para os americanos, o que eu acho justo também. E era o dia inteiro. Então eu não tinha. Meu pai não estava me bancando lá. Eu trabalhava, fazia aqueles emprego de brasileiro lá, aquelas coisas, né? E então eu logo vi que não dava para estudar música lá. E fiquei lá morando, mas fazia só trabalho braçal, porque é o trabalho Tipo que o os quê? americanos Entregador de não pizza, querem essas fazer. coisas? Entregar pizza, ser, fala, diarista, né, que é um house cleaner, também trabalhar na cozinha, lavar prato, bicos, sabe, botar tapete no chão, lavar a janela, o que pintasse, né? Os que eu fiquei mais tempo foram trabalhando numa pizzaria, eu cheguei até a ser gerente de uma pizzaria lá, né, entregar pizza, e fui house cleaner, também era uma coisa para mim. Você é bom de faxina? Pois é, eu aprendi tudo lá, porque eu não chegava nem perto daqui, né? Mas isso é uma E agora coisa você lá. ainda faz alguma ou Oi? não? E agora você faz alguma ou Faço, não? hoje em dia eu Vai. faço quando precisa, né? Claro. Eu não preciso, mas sim, faço concertos pela casa, ou quando se precisa fazer alguma coisa eu sei fazer, cozinhar alguma coisa, lavar, limpar, consertar, enfim. Mas era uma coisa também que lá não é mal visto, assim, eu sou garçom. É. Sabe, tudo bem, você trabalha, sabe? Além de que todo mundo ganha bem, sabe? Eles ganham, o salário mínimo deles acho que é umas 5 vezes o nosso, e as coisas custam umas 5 vezes mais barato. Né? Facilita Então, tudo. eles são as 25 vezes mais ricos que a gente. E é uma coisa, sabe, uma série de coisas que eu aprendi lá. O cara larga o carro aberto, sabe? Você vai no banco abrir uma conta, o cara pergunta qual é o seu nome. Você fala, ele acredita. Porque, afinal, o interesse é seu, né? Então, tem essas coisas. Você fala, puxa, é muito mais legal a coisa funcionando. As pessoas pensam uma nas outras, né? Bom, eu vou parar o carro, quando o cara põe o pé na faixa, eu paro o carro, porque depois eu vou ser o pedestre, então também eu quero, né? Tem esse sentimento. Eles realmente, né, colonizaram aquilo e pensaram numa coisa que funcionasse como um pouco diferente a civilização deles, né? Nós fomos uma cultura de extrativista, de tirar tudo aqui, né, mandar para lá, e o grande ideal das pessoas aqui era ser amigo da corte, como é até hoje. Até né? hoje. Até Não hoje. mudou nada. Né? Não mudou nada, era isso aí, o cara era ser amigo da corte e tal. E lá não, era um negócio de vamos fundar isso aqui, né? Vamos fazer que a coisa funcione para nós e tal. Então tudo isso que me levou, inclusive, a compor Inútil quando eu voltei, porque você vai esquecendo das coisas ruins do país, vai ficando só o sentimento bom, né? A saudade. Quer dizer, isso que eu falei, eu chegando lá, eu era bem aceito, tinha amigos e tal, mas sempre tinha aquela hora que você é o brasileiro, você é o latino, entendeu? Eu era lá a minoria, né? O cara que não... Enfim, não podia nem ter um emprego à altura do meu intelecto, né? Todos os meus empregos eram coisa braçal. Quer dizer, eu cheguei a dar aula de português para alguns americanos e de inglês para alguns brasileiros, mas não era uma coisa que me sustentasse, né? Mas enfim, daí quando eu voltei para cá, eu tive esse dilema antes, né? Bom, se eu ficar aqui mais tempo, eu vou sentir mais saudade do Brasil. Quando eu for para lá, eu vou sentir mais saudade daqui ainda. Melhor eu... Fiquei 1 ano e meio lá, até ver que, sabe, não ia dar para eu me desenvolver lá.
E quando eu voltei, aquelas coisas que você se esquece, sabe? Chegava na rua e falava, nossa, como a rua é suja. Eu não lembrava, porque lá não tem um papel na rua, sabe? Nossa, olha como é que é aqui. Assim, eles não mudam, que nem aqui toda hora. Ah, agora a velocidade máxima é 70, porque eu quero. Não, isso vai em votação, as pessoas votam, se quer, não quer, né? Ou vamos mudar o ponto de ônibus daqui para lá. Podemos, sabe? É assim que a coisa funciona. Tudo, né? Obra. Podemos fazer essa obra? Isso. Não podemos. E aqui não, o cara vai fazendo e você, né? Olha, agora você tem que comprar um kit médico pro seu carro. Pô, mas a tomada agora tem 3 pinos. Pô, tem que mudar minha casa inteira. Então isso tudo, né, que quando eu voltei, né, tinha ainda aquela coisa de votar para presidente, que a gente só votava para, acho que vereador só, deputado, né? E tudo, né? Você fala, pô, as coisas aqui não funcionam. E é aquela sensação de que a gente tá aqui para enfeitar só. Né? O povo aqui não serve para nada. Serve para votar na corte só, né? Depois a corte faz o que quer, né? Não Depois a respeita o corte teu faz voto, que é o quer, que está né? acontecendo agora. Né? É, pois é. Nesse exato momento. Pois é. Quando é que você descobriu que você era superdotado? Então, quando eu fiz esse questão da teste inteligência, vocacional, assim. eu tinha 17 para 18, né? 18 anos, acho. Fiz um teste vocacional na Colmeia e lá, junto com o teste vocacional, tinha um teste de QI, né? E era o Stanford Binet. Esse Stanford Binet, ele mede as capacidades por capacidade verbal, mecânica, raciocínio abstrato, matemático, vários, né? E eu fui muito bem, né? E daí eu fiquei sabendo, foi essa hora, o psicólogo me disse, eu falei, para que serve isso? Então, né, é legal e tal, né? Falou, explicou, ó, tem as vantagens, as desvantagens, como tudo, né? Mas é isso aí, você tem mais facilidade para aprender, tem mais facilidade para entender as coisas, ao mesmo tempo tem mais facilidade para encanar com as coisas, porque quanto mais você sabe, né, mais você engana e tal. Mais né? informado talvez seja pior. Pois é. Mas me orientou nesse sentido também, eu fiz análise depois, com os 18 anos, também por... Análise, além de ser um negócio que estava na moda, né? Aqueles filmes tipo Woody Allen, o cara sempre, eu sou neurótico e tal, né? Teve um período que eu tomei drogas, né? Fumei maconha, essas coisas. Curiosidade também. E era muito diferente de hoje em dia também. Eram normalmente maconha e ácido, eram coisas mais de vamos abrir a mente, vamos ficar amigos e tal, né? Hoje em dia as drogas são mais egoístas, né? Tipo, não, só eu vou cheirar, não fala pros outros e tal. Mas enfim, tive esse O período clima de era experiência, outro, né? O clima era outro. E meu pai, eu não queria ir, né, na faculdade e tal, pelos motivos que eu queria ir na outra, né? Então meu pai achou por bem que eu fizesse, ver se eu não era louco ou qualquer coisa assim, né? Mas me orientou também nesse sentido, do QI. Enquanto eu estava fazendo análise, eu fiz um outro teste também, sei lá, um teste psicológico, aquele de Rorschach, e também de QI, confirmou. E ele falou... E te ajudou? Hã? E te ajudou a descobrir isso? Ele ajudou, assim, ele falou, olha, isso serve para você usar para você procurar ser feliz e tal, né? E ao invés de você ficar encanando com as coisas e tal, né? Tá bom. Teve, claro, os períodos, quando, tem esse ditado, né? Em inglês é ignorance is bliss, né? A ignorância é felicidade, enfim, quando você não sabe das coisas, você, né, o que os olhos não veem, o coração não sente, esse tipo de coisa. E você normalmente tem uma curiosidade muito grande de saber tudo, o que você não consegue saber, tipo o sentido da vida, por exemplo, te aluga, né, porque você fica tentando descobrir. Com o tempo hoje em dia já estou mais relax e tal, né. Mas o que... E as drogas ficaram lá nos anos 80? Hã?
As drogas ficaram lá nos anos 80? Ficaram. Logo que eu comecei com o traje, eu não tinha mais motivo. Eu comecei a notar que aquilo me deixava... Porque também as drogas fazem um efeito no começo, depois você vai se acostumando com aquilo, você precisa de cada vez mais, e não é o mesmo efeito, né? Então eu percebi que eu só ficava prostrado com aquilo, sabe? A festa de maconheiro, todo mundo, legal e tal. Não é legal isso, né? E o traje me dava, né, a felicidade ou a atividade que eu precisava e tal. E eu também tive síndrome de pânico, mais ou menos na mesma época. Então, tudo me ajudou a largar. Eu notei que aquilo dava, né? Para quem já tem a tendência, isso ainda por cima. Acentua, as pessoas né? dizem, a maconha não faz mal. Assim, pode não fazer mal para muita gente, mas para quem já tem alguma tendência, pode fazer mal, sim, né? Além de fazer mal também para o pulmão, essas coisas. Então. Mas, enfim, voltando ao QI, foi em 2001, eu vi uma matéria falando sobre a Mensa, que é uma associação para pessoas com QI acima de uma porcentagem. Os por cima, 2% superiores no QI, que pode entrar nessa associação. E eu já tinha feito aqueles 2 testes, eu falei, será que, né, não foi sem querer e tal, vou tentar aqui fazer, né? E entrei super bem e tal, o meu QI ficava acima de 1% ainda, assim, né? Mas não é um superpoder. E eu, não é assim, sabe, eu sou capaz de adivinhar as coisas, ou enfim, não sabe? E as pessoas confundem muito. Mas é capaz de assimilar mais, né? Assimilar mais, mas ainda assim, o cara que tem um QI alto pode se voltar para matemática, outro para física, outro para música. Nem mas a música é meio parente da matemática também, né? A música não é meio parente da matemática? A música é parente da matemática, sim. Né, mas no meu caso, por exemplo, mais para letras, né? O meu raciocínio verbal era muito grande e tal. E as pessoas confundem, acham assim, por exemplo, bom, mas você tem um QI, então você deveria ser o Beethoven. Não é isso, entendeu? Porque eu estou usando para outra coisa. Eu, por exemplo, consegui ser bem sucedido na vida dentro daquilo que eu queria. Eu usei para isso. Eu aprendi como se compunha, porque não tem cursos... Quer dizer, eu fiz um curso de composição e regência, mas é um negócio mais voltado para música clássica e tal. Mas, enfim, aprendi ouvindo as bandas que eu gostava, como é que eu vou escrever uma letra, deixa eu ver como é que os outros escrevem e tal, essas coisas, entendeu? E me mantenho até hoje com isso. Mas o que divulgou isso foi que quando eu entrei para a Mensa, eu fiquei, legal, entrei e tal, fiquei um ano quieto. A Mensa ainda estava, eu fiz o teste na Mensa Internacional, ainda na Inglaterra. E depois eles estavam instalando no Brasil e eles precisavam de divulgação. E daí que eles começaram a divulgar, olha... Foi até meio assim, olha, até o Roger. Sabe? Porque muita gente tem o QI alto e não sabe, ou tem vergonha. Nos Estados Unidos, acho que eles fazem na escola isso, então fica todo mundo sabendo. E entra no padrão de normalidade, né? Eles usam aqui de maneira prática isso também. Olha, aqui, por exemplo, hoje em dia está mudando, mas era muito... Você vai crescer e você pode ser engenheiro, médico, advogado, era meio isso, né? E às vezes o cara poderia ser um excelente sapateiro, um excelente mecânico, né? Só que aqui não é valorizada essas profissões. Nos Estados Unidos, o pedreiro ganha uma fortuna, porque ninguém quer ser pedreiro, todo mundo é formado, entendeu? Então, muitos brasileiros chegam daqui, vão para lá, e vão ser marceneiro, mecânico, pedreiro, e ganha bem. Ganha bem e trabalha para gente rica, né? Então, quando eu fui ser diarista, primeiro eu botei um anúncio no jornal lá. Um jornal tipo primeira mão, assim, que era de graça.
E daí, ao invés de eu arrumar emprego, começaram a me ligar vendedores de outras coisas, entendeu? Aqueles produtos de limpeza, Amway, aquelas coisas. Aí, tô vendo que você está procurando emprego, então você deve estar precisando, né? Não sei o quê. Eu vou fazer uma apresentação na sua casa, dos produtos. Não, cara. Daí eu fui direto no bairro dos ricos, porque é uma coisa de rico lá, né? Ter alguém que limpe a sua casa. E não era todo dia. Eu limpava, a frequência era a cada 15 dias, no máximo uma semana. E todo dia não tem isso aí, né? Daí eu fui lá direto no bairro dos ricos e punha um cartãozinho na caixa postal, né? Inclusive é proibido fazer isso, só o correio pode entregar as coisas, mas eu fiz esses cartõezinhos, entregava, o pessoal ligava, daí eu comecei a ter uma freguesia, né? Mas eu trabalhava assim, tipo em 3 horas eu limpava uma casa, o resto do dia eu estava livre, ganhava, isso faz 30 anos, quase 40, né? Quase 79, já faz 40 anos, 79, 80... E ganhava $50, $60 para limpar uma casa. Acho que até hoje, isso seria R$ 240 por um dia. Isso por 3 horas. Hoje. Né? Por 3 horas. Porque a diarista no Brasil fica um dia. Né? Até hoje é um salário 8 bom. horas. Hoje em dia eu nem imagino quanto era. O salário mínimo na época era R$3,50 a hora. $3,50 a hora. Hoje, se não me engano, é 10 e alguma coisa. E a música? E o traje? Quando é que ele surge? Foi logo que eu voltei de lá, eu vi um amigo meu num barzinho tocando o cover dos Beatles. Também sempre fui muito fã dos Beatles e tal. E eu falei, eu sei tocar essas músicas aí, eu podia fazer isso, né? Porque eu queria fazer música, mas não tinha bem uma direção. Assim. Antes de ir para os Estados Unidos, eu fui tocando flauta, eu fui acompanhante de algumas pessoas, sabe? Eu estava mais pro lado do jazz, até MPB e tal. Quem precisasse, assim, né? Falar, precisa de flauta, ou ouvir falar e tal, ia lá, né? E você lembra de alguém? E você lembra de alguém com quem você tocou? Celso Viáfora, Irene Portela, Maricene Costa, Klebe Nori, pessoas com quem eu toquei flauta. Mas enfim, o que eu queria mesmo era tocar guitarra, e quando eu voltei, então que eu comprei uma guitarra, até então não tinha uma guitarra, e com o Leospa, o baterista, também já era meu amigo de antes, a gente começou a frequentar fã-clube dos Beatles e tal, e um dia apareceu uma oportunidade, a gente não tinha banda, e apareceu uma oportunidade, um amigo falou, olha, uma mulher vai fazer uma festa de aniversário e precisa de alguém que toque Beatles. A gente tocava lá na casa do Leospa, assim, de farra, por prazer, né? E a gente, era só eu e ele. E daí ele falou, a minha mãe tinha me dado um livro com todas as partituras dos Beatles, então tocava isso, tocava Jovem Guarda, tocava umas coisas. Mas enfim, daí nós chamamos um baixista que eu conhecia e formamos esse trio. Um dia antes da festa, nós conhecemos, ele não tinha ainda o que seria, vamos dizer, o George Harrison da banda, né? E nós saímos, eu e o Leospa, passou um cara carregando uma guitarra, o Leospa, vem cá, sabe tocar a música dos Beatles, tal, tu quer? Aí ele falou, olha, nós vamos tocar amanhã, deu uma fitinha a gente ia tocar umas 13 músicas. E deu uma fitinha para ele tirou tudo, nós ensaiamos na manhã do sábado e tocamos à noite. E foi, muito bom na festa, assim, sabe? Saiu direitinho. Aí nós começamos a pensar, dá pra gente fazer isso aí, né? Engraçado, tudo foi saindo meio sem querer. Mas até depois eu queria falar sobre isso daí, esse sem querer também, porque foi saindo assim, daí nós, vamos passar nos bares aqui perto das nossas casas, aqui na região, né? E perguntar se precisa de um grupo, né? Já vamos perguntar agora, porque até ter a chance e tal, a gente vai, ensaia o resto das músicas, né? A gente só tinha 13. Daí fomos num barzinho, a dona do bar falou, que ótimo vocês vieram, porque a banda que vai tocar aqui
vai furar, então eu preciso de uma banda para esse sábado. Vocês podem vir? Ah, claro, podemos. Não tinha nem nome a banda. E ela falou, como é que chama a banda de vocês? O Leospa olhou assim na mesa, viu o pimenteiro e falou, chama Pimenta do Rei. Até o dia do show a gente mudou, mas ainda não era o traje, demorou um pouco e tal. Mas fomos, enchemos a casa, porque avisamos todos os amigos e tal, né? Era para tocar no fim de semana inteiro, sábado e domingo, ou sexta e sábado, uma coisa assim. E enchemos a casa no primeiro dia, no segundo dia foi 2 pessoas, sei lá, né? Mas tocamos, fizemos, ensaiamos as músicas todas que precisava, né? E começou. Mas o que eu estava falando de sucesso o pessoal, não fama, sucesso, né? Você estar preparado para a situação e reconhecer as oportunidades, entendeu? E então aparece a oportunidade, você está preparado, aí pum, você vai ali, agarra isso e vai atrás. Tem muita gente que reclama, mas é difícil, não tenho sorte, ou então acha que, olha, a minha música, acha que o caminho vai ser o seguinte, eu mostro pro Danilo mostra no programa e ele fica famoso. Ou antes, quando eu não estava no programa, ele mostra para mim, eu mostro pro cara da gravadora, a gravadora lança, ele fica famoso. Não é assim. Absolutamente, né? Você tem que ir atrás, tem que... Quando a gente gravou o primeiro disco, a gente tinha material para 2, 3 discos. Entendeu? A gente já tinha tocado muito, em barzinho e tal. Tem uma relação que ninguém quer, né? E é uma relação, não, na verdade... Mas que faz parte do show, bom, né? Isso, porque cada vitóriazinha, olha, pintou outro bar pra gente tocar, legal. Cada coisa que aparece é uma conquista, uma vitória, né? Uma conquista, né? E não reclamo, eu tinha que carregar meus instrumentos, não sei o quê. Não, isso era legal, divertido, eu tinha, 22 anos, sabe? Vamos aí, vamos tocar. Não ganhava muito, mas vamos tocar, né? Até na época o psicólogo me falou, não é legal você depositar toda a sua esperança na banda. E na época eu fiquei bravo, mas depois eu vi que é verdade. Música é uma coisa que nem jogador de futebol. Tem uns que viram Neymar, e a maioria não, né? Então, é bom ter uma outra profissão, sabe? Eu era professor de inglês e tinha um hobby, vamos dizer. Assim que o hobby cresceu mais que a profissão, virou a profissão. Virou a profissão lá do B, virou lá do A quando? Em 83 nós fomos contratados, né? E lançamos o primeiro compacto, foi Inútil, que não foi assim um sucesso estrondoso. Mas já começou a atrapalhar, eu dava aula de inglês para executivos e tal. Então o cara me via no chacrinha, depois, sabe, aquela coisa. Então, daí eu falei, bom, eu vou deixar aqui, né? Mas também quando a gente gravou o primeiro compacto, começou a pintar um pouco mais de show, mas estourou mesmo, foi depois do segundo compacto, um pouco antes do primeiro LP, né? O primeiro LP, Nós Vamos Invadir Sua Praia, que estourou bastante. LP compacto, olha que loucura, compacto. Hein? A gente está falando de coisas do século passado, né? É verdade. E coisas que fizeram parte da vida da gente tão intensamente. Eu, às vezes, uso umas referências que eu falo, imagina, a pessoa sabe disso. Por exemplo, citar o Hardy, a hiena amiga do Lipe. Dia, azar. O cara sabe isso. Não sabe. Não sabe. Não passa mais esse desenho. Não passa mais, é verdade. Mas era engraçado pra caramba. Tudo mudou muito, né? A tua vida também mudou muito, né? Mudou. O Traje hoje você faz show, mas não é mais Faço, o seu... mas eu escolho muito, assim, os que são perto de São Paulo. Porque você não gosta de avião, é isso? Além do avião, hoje em dia nem do ônibus. Obrigado por ter vindo, hein? Porque daqui a pouco você não sai nem de casa. Mas já está quase assim. Mas é porque a viagem é a parte cansativa.
né? A viagem o pessoal pensa numa vida de glamour, mas não, você viaja, chega na cidade, faz nada, daí toca à noite e vai embora. Conheço o Brasil inteiro, mal, mas conheço. Os hotéis. Os hotéis, o Brasil inteiro. Pior ainda, eu acho que é o conjunto da obra. O sai de casa, aeroporto, o avião atrasa, você fica ali com fome, só tem pão de queijo, só tem pão de queijo, paga uma fortuna pelo pão de queijo mais caro do Brasil. Aí depois você atrasa, aí pega o avião. Isso é muito chato, esse entorno, né? Verdade, Chegar lá e tocar deve ser uma barata. Né? Não, e até esse perrengue, vamos dizer assim, era legal. Quando está começando, isso assim, nossa, olha só, sabe? Quanta gente vem me ver. Eu andava de avião ainda, chega no aeroporto e tem que sair por uma entrada, uma coisa escondida, sabe? Tem a correria, as pessoas querem te agarrar, você fala, puxa, que diferente e tal. Uma hora, meu, né? É legal ser amado. Que gente chata, né? Mas também... Você já está nessa fase de que não quer ser agarrado, né? E eu seu momento Calbi já passou, né? Seu momento Calbi passou. Né? Verdade. E eu organizei muito bem isso assim também. Eu, por exemplo, recentemente, tenho uma filha de 6 e uma de 2. Eu não queria ter filhos enquanto eu ainda estava viajando, porque eu não ia parar em casa. Eu queria acompanhar e tal. Né? Hoje em dia eu posso, né? Acompanhar o crescimento delas e tal. Mesmo eu próprio, assim, era mais egoísta, mais... sabe, pô, vamos curtir, que legal, pô, vou dormir às 5 da manhã, tudo bem, sabe? Passava a noite claro. Era uma coisa mais própria de jovem, né? E eu nunca achei que a carreira fosse durar para sempre, até olhando os meus ídolos, entende? Quer dizer, você vê o Paul McCartney, pô, cara, o Paul McCartney, ele continua fazendo shows, mas tocando as músicas velhas, ele lança disco e não toca no rádio. Os Rolling Stones, sei lá, o Roberto Carlos, entendeu? Então a gente sabe que tem um auge. E depois... É o show do auge. E achava que ia durar muito menos ainda, né? Então eu sempre tive essa noção de, olha, isso aqui é meio jogador de futebol, tem um tempo que você vai ganhar dinheiro e depois não vai. Então melhor guardar. Não foi, agora eu sou rico, sabe? Não, isso aí tem que durar um tempo e tal, né? Você se organizou? Sempre me organizei, sempre tive esse controle. Isso é uma coisa que meu pai ensinou desde pequeno, dava mesada e falava, ó, se acabar, acabou. Não tem adiantamento, entendeu? Você aprende não tem vale não, né? Não tem vale, você aprende a usar isso que você ganha e tal. Né? E aí hoje você toca com o Danilo, hoje não? Quanto tempo já tem? 7 anos, acho. 7 anos. 2000, até um pouco mais. Ele foi na minha casa em 2010 ou 2011, se não me engano, falar da ideia que ele tinha de fazer esse programa. Eu já era muito fã desse tipo de programa. Eu gostava, da época que morei lá, gostava do Johnny Carson, depois do David Letterman também conheci lá. E aqui passava David Letterman, eu gostava. Então eu sabia o que eu teria que fazer no programa, vendo o Paul Schaefer, no caso. E também falei, pô, é uma coisa, um emprego fixo. Eu não tinha... A vida inteira eu tive pouquíssimos empregos fixos. Eu era professor de inglês, eu fui professor de inglês do Objetivo, durou 2 meses, porque eu tinha que chegar lá às 7 da manhã, não chegava. Então... Mas eu era professor particular, ou mesmo trabalhando para escolas. Mas é meio freelancer, né, tudo isso? Ser professor particular, dar aula de inglês. As coisas que eu fiz nos Estados Unidos também era sempre mesmo meio... inglês para executivo, é uma coisa de hora marcada, mas... Não é uma coisa de hora marcada, mas não é uma coisa fixa que te dá firmeza. Não, isso de te dar aula de inglês para executivo. Isso, esse tipo de emprego que você teve. Tinha um horário por dia, escolhia mais ou menos... No Danilo não, no Danilo é uma coisa muito mais certa. É um negócio mas são 2 dias por semana. E a gente trabalha à tarde, porque ele também é artista, tem essa mesma coisa, né?
E eu falei pra ele, olha, vamos ver, porque ele no começo ele não sabia se ia ser ao vivo, então no caso eu teria que ir todo dia, sei lá, meia-noite gravar, né? E não sabia quantos dias da semana e tal. A gente começou na Bandeirantes com 2 dias por semana, depois 3. Daí, quando a gente passou para o SBT, por ser mais longe, o horário passou a ser um pouco mais cedo, mas a gente ficou só com 2 dias da semana. O que é confortável. Confortabilíssimo, é. E eu faço aquilo que eu gosto num ambiente. Porque eu não só gosto de música, como gosto de comédia, gosto de piada, gosto de diversão. Então ali juntou a fome E da gosta vontade de comer. de assuntos também, de informação. Informação. Então juntou exato. tudo, né? É. Sempre E gosta- li muito. Até quando estava aprendendo inglês, eu lia a revista Mad, americana, né? Fã do Monty Python, por exemplo. Esse tipo de coisa, sempre tive ligado. Woody Allen, né? O Jerry Lewis. Pô, falei que demais, meu. Cacete e Planeta, sabe? Adorava, não perdia um. Tem a coleção toda do Planeta Diário, do Caceta Olha Popular, essas coisas. Achava aquilo o máximo, né? Debocha, minha família, principalmente lá da minha mãe, era muito debochada, essas coisas assim, né? Aliás, você é bem debochado nas redes sociais, né? Sou. Você Não é na um vida frequentador, geral, na vida também, né? também. Eu Nas gosto. redes se dá cada uma maravilhosa. assim. Obrigado. Não sei se quem leva acha tão maravilhoso, mas quem lê. Tem essa coisa também de casa também, meus pais falando, nossa, não me traga desaforo para casa. Essa coisa de bullying. Antigamente os pais ensinavam a se defender, É. né? Ou no tapa, mais meu lado do meu pai, ou respondendo, sabe? Ah, se falar isso, você fala isso, É. se falar não sei o que, fala aquilo, sabe? Ou ignora, tipo, não deixa barato. E eu não deixo. E a coisa não é pessoal, eu gosto de mostrar como o cara está sendo idiota, entendeu? Como ele está sendo cretino, ignorante e tal. Mesmo as músicas do Traje, eu nunca... Não gosto de ser o dono da verdade, o do senhor da razão, sabe? Olha, é assim que você deve fazer. É hora de implicar, sabe? Provocar e o cara, ele que pense, será que está fazendo certo isso daí ou não, né? Será que tem uma coisa certa também? Então é uma coisa até mais cômoda, né? Do Na que hora você de- falar... Não, De impor, né? Você pensar que sabe tudo é porque você não é burro, né? É, porque não vai saber tudo mesmo. Não, ninguém. Ninguém vai saber tudo. Agora, no traje tem uma cumplicidade, assim, ou rola uma... Não, tem que ser assim, vamos fazer assim. Como é que Não. vocês administram? É Ó, democrático? o Traje teve o começo, que era o Leospa e eu, a gente, o objetivo nosso era tocar na noite, tocar cover. Né? A gente tinha um repertório de Jovem Guarda, Beatles, e já uma coisa de punk, New Wave e tal. A nossa formação era aquela parte de heavy metal e música de TV, de seriado e o progressivo. Só que na época do progressivo ficou tudo muito, muito difícil, todo mundo tinha que ser um virtuose para tocar e tal. Quando chegou mais, né, no começo dos anos, fim dos anos 70 e tal, voltou a ser a música mais fácil dos anos 60, e a gente tinha aquela coisa do peso, das guitarras mais pesadas dos anos 70, né, de heavy metal e tal. E era isso que a gente fazia. Então, as músicas mais simples, para isso, os Ramones, era isso que estava começando a acontecer. Mas enfim, antes da gente compor, a gente queria fazer cover. Então o Leospa, que era meu amigo, e eu, nenhum de nós era muito bom instrumentista, e a gente falou, vamos ensaiar muito, umas 80 músicas, que a gente precisava de umas 60 para tocar na noite, né? E daí, quando a gente tiver essas 80 músicas, a gente põe um anúncio, chama um baixista, o baixista veio, aí ele, os caras tocam 80 músicas, né? A ideia é que, eles sabem tudo, né? Dá uma moral, né? Daí ele começa a tocar. Já com esse baixista, a gente pôs anúncio para guitarrista, fizemos vários testes e tal. Então, no começo, a ideia era meio essa, de tocar na noite e tal.
Com o tempo, foi virando, a coisa foi ficando meio pro meu lado, porque eu fiz a maior parte das músicas. Mas não era a minha intenção. Meu modelo eram os Beatles mesmo. Todo mundo cantar, todo mundo compor e tal. Mary Lou, por exemplo, não é minha. É do Maurício, do Edgar. Eu depois colaborei um pouquinho com a segunda estrofe só. Mas Sexo foi feita em cima de uma ideia do Maurício e tal. E essa era a ideia, que a gente dividisse esse repertório. Mas quando a gente gravou o primeiro disco, foi quase tudo as minhas músicas. Então ficou um estilo. Ficou marcado. Que era o que tanto o público quanto a gravadora esperava. Né? A gente fez uma eleição, inclusive, no Rádio Clube, sabe? Hoje em dia acho que está fechado, foi o Bar Avenida e tal. E as pessoas votaram nas prediletas, né? E daí, para o segundo disco, que foi quando teve a primeira mudança de formação, eu apresentei acho que 4, 5 músicas para o disco, e eu tinha formado meio 2 facções. Eram o Leosp e eu, os formadores, mais o Maurício e o Carlinhos na época. Eles apresentaram uma música que era completamente diferente do que a gente vinha fazendo. Daí pintou uma certa tensão ali, o Carlinhos acabou saindo e tal. E daí pra frente foi meio tendo que me seguir, porque já tinha um estilo que esperavam e tal. Agora, hoje em dia, não tem essa parte de composição. Então, a gente toca ali, eu tenho mais ou menos as funções na banda, né? Eu escolho as músicas baseado no convidado. Não sei se você reparou, quando você foi lá, nós tocamos uma música chamada Com Certeza. Que é uma expressão sua. É uma expressão que eu uso muito. Então eu faço essa parte, passo pro Marcos Klein, né? Ele tira a música quando tem que tirar, né? Se é uma música que a gente não sabe. Aí a gente chega, passa, o Maurício, o Mingau pega, o Bacalhau pega e tal. Mas nós temos, o Marcos Klein gosta mais de heavy metal, eu gosto mais do rock dos anos 60, o Bacalhau gosta mais dos anos 90 e o Mingau gosta mais dos anos de punk, 80, por ali. E a gente toca de tudo. Então é meio, o mix a gente faz bom, questão né? de tocar tudo, é até como assim, uma coisa ficar interessante para o público. Antes dessa divisão de camadas sociais, de política que teve no Twitter, as pessoas escreviam muito para saber que música é aquela que vocês tocaram e tal, entende? Então eu falava, ó, que legal, a gente está ensinando, né, mostrando essa cultura do rock. Hoje em dia não tem, infelizmente, hoje em dia no Twitter só o que o pessoal se interessa é mais isso, sabe? É a parte Só política raiva mesmo. e tal, é E xingar. muito ódio, muito xingamento. Mas você revida mesmo, né, também? Revido, porque eu falo, até acho educacional. O cara aprender e falar, não é assim, sabe? Ninguém faz assim na rua comigo. Não. Ninguém vem pra mim e fala, você é um coxinha, isso não existe, sabe? É um grupinho. Essas coisas existem, o cara faz. É comum de adolescente ou de gente que não tem personalidade, ele quer fazer parte de uma turma, né? A esquerda é muito atraente, muito sedutora, né? Porque, em teoria, é aquela... Não, a gente é super do bem, a gente gosta de tudo que é coitado, a gente e tal. Em teoria. Na prática, eles não são assim, né? Na prática não funciona, porque nós não somos formiga, abelha. Ninguém quer ser igual, né? As pessoas querem ter a sua personalidade e tal. Então, não existe isso de vamos ser todo mundo igual e dividir tudo. Né? Os regimes que mais funcionaram são os capitalistas, apesar de ter seus defeitos, não tem nenhum sistema perfeito, foi o que mais funcionou, o que mais tirou gente da pobreza até hoje, tem os exemplos todos. E os que pior foram os socialistas. Então, eu não sou... Eu comecei, as pessoas hoje me falam, o Roger é de direita, ele virou reacionário, não sei o quê. São essas pessoas que falam, que elas querem ter o cartaz da turma ali. E não é verdade, inclusive. Eu sempre fui muito
ponderado, muito equilibrado, e sempre via a coisa, pô, pendeu muito para esse lado, então vamos voltar para esse lado um pouco. Como era antes de 95, né, que acabou... Não, ó, nossa, 80, agora me perdi. Quando é que foi? Nos anos A 80. primeira eleição para presidente foi Ai, 90, né? foi. 90, Acho que isso. foi. Então, antes disso, a coisa pendia para o lado direito. Vamos voltar aqui para a esquerda um pouco. Depois, vamos voltar aqui para o meio. Porque está muito degringolado. Mas agora radicalizou, né? Hã? Agora tá radicalizado. Tá Não. radicalizado. O que você tá E é achando uma do besteira, Bolsonaro? né? O que eu tô você tá achando do Bolsonaro? Eu votei nele, acredito na boa intenção dele, sem dúvida. E, além disso, acredito na má intenção do PT também. Achava que tinha, de qualquer jeito, que tirar o PT do governo, né? Fosse quem fosse. Se não fosse o Bolsonaro, fosse um outro, eu ia votar nesse outro. Mas eu acredito, sim, nas boas intenções do Bolsonaro. Mas está um pouco estabanada E esse a Congresso? coisa, né? Ele não... Falar, ele não tem experiência, isso não é uma desculpa, porque ninguém tem experiência de ser presidente antes de ser presidente. É. Então, o cara pode ter experiência mais de político, mas ele tem também. Já era deputado não tem Ah, pouco. muito, 27 Agora, anos. ele tem que lutar contra a imprensa descendo o pau o tempo inteiro. E a Câmara também, né? Câmara, criando Muito caso. central. Porque a Câmara, os caras estão lá, eles fizeram uma Constituição em 88, morrendo de medo, que garantia o lance deles. É muito difícil agora quebrar aquilo tudo. É. Né? E o brasileiro sempre foi acostumado com essa coisa assim, não, eles são o poder, eu ou quero entrar lá e fazer igual, ou quero ficar xingando aqui fora, né? Mas então é difícil essa coisa da previdência, por exemplo, não tem dinheiro, vai quebrar. Aí o pessoal vai lá e faz porque fica bonito, sabe, o populismo, não, ele quer tirar a aposentadoria, não é que ele quer tirar nada, o negócio vai quebrar, não tem o dinheiro. Aí ele fala, mas por que não tira de não sei quem? Tem que tirar do não sei quem e tem que tirar de todo mundo, porque não tem. O da educação, tem que tirar porque os caras andaram enfiando dinheiro no rabo. Sabe, é muitos anos de bandalheira aqui para consertar com um presidente. Tem que mudar, eu sempre disse Ainda isso, vai levar um tempo. muito. E tem que mudar a mentalidade da gente. E coisas básicas que não são de direita ou de esquerda, tipo, o meu direito acaba onde começa o seu, sabe? Esse tipo de coisa. Você vê Isso na a gente rua, tem que construir, né? o cara Porque a gente todo não... hora, eu primeiro, sai fora, não sei o quê. Então, isso a gente não tem a noção de como ser um povo, ser uma nação, sabe? Inclusive porque não é. Tem uma camada completamente distante da outra e culturas, o Brasil é muito grande. Eu acho que devia ter, inclusive, leis estaduais, como são nos Estados Unidos, sabe? Que são realidades muito diferentes. São realidades muito diferentes para ter uma lei que Vale funcione para para todos. todos, né? Enfim, mas vamos manter a esperança. A esperança é a última que morre. Manter a esperança e manter o Ibope, porque o De Noite é um sucesso. É um sucesso, é um sucesso, sinceramente, que eu esperava, conhecendo o Danilo, conhecia o Danilo da TV e do Twitter, mas eu falei, isso é uma coisa como o Jô fazia, e já, na verdade, o Jô já estava em declínio, né? E era uma proposta diferente, mais parecida com o talk show americano. E eu falei, isso tem chance de ser legal. Inclusive, ele convidou só a mim, primeiro. E eu falei, não posso levar o traje? Seria mais... Eu pensei nessa parte, sim, é uma coisa a mais. Não é uma banda qualquer, é uma banda que já tem uma história. É uma banda, né? É uma banda e tal, né? Então, eu acho que está indo super bem e a tendência é ir ainda melhor e durar muitos anos. Né? Que bom, né? É bom, é ótimo. E você quer alguma coisa especial assim pra você e pro traje?
Não, eu não. Você quer gravar um disco? Não, eu Gravar um não tenho disco essa também é uma coisa ilusão. tão datada, né? Alguém sabe o que é gravar um disco. Falei, você quer gravar um gravar um disco? disco, Aí né? soou mal pra mim. Você... Eu recentemente atualizei o meu estúdio digital em casa. Até o estúdio digital já estava Já estava ultrapassado. atravessando. Mas para mim, né, não. Você toca não tem, muito não, lá? Não tem Você essa usa o estúdio? ilusão. Oi? Você toca muito lá? Nesse estúdio? Por exemplo, lá, meu estúdio tem o tamanho desse seu bar aí, entendeu? É um móvelzinho com um computador em cima e uma coisinha, Mas sabe? pode tudo, né? Faz tudo. Hoje em dia é assim. Não é um estúdio. um estúdio. Eu tenho as instalações, a casa, embaixo da minha casa tem um estúdio. Mas eu não vou mais lá, virou um depósito. Né? Mas assim, claro, eu gosto de tocar e gosto, eu componho de vez em quando, mas eu não tenho ilusão de, eu vou gravar um disco e vai voltar a fazer sucesso, porque não é essa. Principalmente o rock tem uma coisa muito uma coisa sexual, né? Uma atração, sabe, das menininhas, os caras se identificarem aqui. Não é só que eles gostam da música, eles se identificam com aquela coisa. Conjunto, né? Então, olha, eu gosto do Traje a Rigor, essa é a minha turma que gosta do Traje a Rigor e tal. Isso não vai acontecer agora, entendeu? A menos que eu fingisse que eu era outra pessoa, fizesse as músicas e desse para uma outra banda gravar. Mas também não é o meu objetivo. Eu comecei a compor por necessidade, porque os barzinhos onde se tocava cover já estavam todos com as bandas deles, e eles trocavam entre si. E eu notei que estava começando a ter bandas que compunham. Então era outro mercado ali. E eu comecei a compor para o Ultraje, sabe? E morrendo de vergonha, e quando eu vi as coisas que eu escrevia para os meus amigos acharem legal, deram certo. Eu falei, pô, mas é um parto para mim, é muito pessoal. Não é um parto escrever. Você falar, olha, faz uma música sobre essa mesinha, eu faço. Mas, assim, uma música que vai ter interesse para os outros, eu exponho muito de mim, né? É muito do que eu penso. Então, eu sou tímido, né? Ainda. Você não é muito de se expor, não. Hã? Você não é sou. muito de se expor. Você vê, a minha vida pessoal não é uma coisa de... o cara foi na balada, olha, mostrou o filho na cara. É outra viagem. É uma viagem mais para dentro mesmo. Ficar em casa... curtir. O meu lance é de tocar. Eu gosto muito de tocar. E hoje em dia eu sei fazer uma coisa que é fora de moda. Entendeu? Tocar guitarra. Tocar guitarra era o máximo nos anos 70. Hoje em dia. Mas você continuou gostando. Mas eu continuo gostando. Que bom. E continuou tocando. Continuo tocando. Tá tudo certo. Importa, né? Isso que é bom. Né? E vive disso. Oi? E vive disso, que disso. é muito legal. É muito legal, exato. Valeu, obrigado. Obrigado a você. Super. Obrigado a vocês por estarem nos assistindo. É claro que eu esqueci de falar no começo. Eu vou pedir para você se inscrever no canal. Vou pedir para você dar o seu like, compartilhar, avisar os amigos. E vou entregar a caneca para o Roger, porque eu também esqueci. Mas é a sua. Nosso outra coisa brinde que eu adoro aqui. É brinde. Eu também adoro brinde. Isso temos muito em comum, adoro. Muito Valeu. obrigado, valeu. Até mais.